Olá, meus queridos, como vocês estão aí nos estudos? Como vocês estão diante das questões atuais? Veja só, na aula de hoje de redação, a ideia é preparar um repertório bem interessante, atual, com informações bem plausíveis sobre um tema que eu tenho certeza que vai aguçar aí a curiosidade de vocês. O reconhecimento dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Já pararam para pensar nisso? Então veja só, este tema acerca dos direitos trabalhistas dos empregados domésticos é um tema muito atual, porque há 5 anos a PEC das domésticas, assim como ela ficou conhecida, se tornou a emenda constitucional de número 72. Eu não sei se vocês estão lembrados aí, mas foi algo que revolucionou essa categoria trabalhista diante de muitos anos de luta, de busca por igualdade de direitos. Então, numa redação, por ter caráter verídico dentro da dissertação argumentativa, o mundo real precisa se fazer presente aí na construção das suas ideias. De modo algum, você pode apresentar que os empregados domésticos não têm direito algum. Isso daí seria algo muito equivocado, seria uma verdadeira casca de banana dentro do seu texto e isso não pode ser informado. Há sim agora uma legislação que define os empregados domésticos estabelecem para os empregados domésticos os mesmos direitos de todo e qualquer trabalhador. Até aí é contextual, não é verdade? Não tem problema algum. Mas quando se trata de uma dissertação argumentativa, padrão Enem, que nós precisamos destacar este problema para assim argumentar, lá na introdução, qual é a questão problemática aqui? Dentro desse âmbito do problema, nós temos obstáculos, empecilhos, entraves, que não permitem com que esses direitos sejam consolidados em toda a sociedade. E que obstáculos são estes? Se existe uma legislação, Alciele, quais são esses obstáculos que impedem? Vamos pensar dentro da razão, da realidade desse trabalho. É um trabalho extremamente desvalorizado, isso pode ser um empecilho, uma das causas de um empecilho, desses obstáculos aí que terminam comprometendo a consolidação desses direitos. Nós podemos entender também que uma crise econômica, esta atual crise pela qual o Brasil passa, pode também ser um fator que traz isso como consequência, né, a não consolidação dos direitos, bem como a falta de conhecimento. Mesmo vivendo numa sociedade em que muitas pessoas são informadas, as pessoas têm acesso à informação mais facilmente, ainda assim, algumas pessoas, aquelas menos escolarizadas, que não deixa de ser uma característica deste empregado doméstico, tem aí como causa dentro desse contexto de problema. Então vamos recapitular. No contexto problemático aqui, nós temos como causa a desvalorização desta mão de obra, uma crise econômica presente, bem como a falta de conhecimento. E daí eu já tenho o contexto e o problema. Vamos fechar na tese? Olha, eu sempre dou uma dica ao meu aluno que ele pense. O Enem trazendo aí, dentro de um tema de redação, uma minoria social, e aí vocês podem pensar e recapitulando temas anteriores, como foi a violência contra a mulher, intolerância religiosa, a questão dos surdos, que recentemente foi o Enem do ano passado, o racismo naquela prova anterior, que foi o mesmo tempo que houve a prova sobre intolerância religiosa. Nós temos grupos minoritários e, como tais, nós temos questões relacionadas aí aos direitos humanos. Por que eu estou dizendo aí? Dentro de um tema como esse, acerca do trabalhador doméstico, nós temos uma categoria aí desvalorizada, que sofre discriminação e os seus direitos a todo tempo são violados. Então, minha tese pode ser construída em torno disso, que é uma realidade que precisa ser alterada, a legislação precisa ser consolidada, por quê? Não sendo, nós estamos diante de uma injustiça social dentro de um Estado democrático de direito. E assim, nós temos a violação da igualdade de direitos e a violação da dignidade humana. Eu acredito que vocês, construindo desta forma, como eu apresentei o contexto, dessa consolidação, né, dessa legislação que se faz presente acerca dos direitos trabalhistas, a problemática aí em que eu apresentei, as causas que empecilham aí esses direitos que sejam consolidados,
e esta tese que precisa ser construída com um olhar acerca dos direitos humanos, da dignidade humana. Então vamos pensar um pouco. Os empregados, falei empregadas domésticas, porque essa questão da mulher é muito comum. Normalmente o empregado doméstico é feminino. Mas pensando aqui, que direitos foram estes consolidados? Eu já poderia começar o primeiro argumento utilizando estes direitos. São direitos comuns a toda e qualquer classe trabalhadora. Direito a férias, direito a um tempo estabelecido, a uma carga horária, no caso aí 44 horas semanais, com horários de descanso, direito à hora extra, direito a FGTS, direito a 13º, todos esses direitos que nós já bem conhecemos, que os empregados domésticos não tinham, que eu já posso associar aí a ideia, dentro deste argumento, que seria aí então um trabalho, antes da emenda constitucional 72, que seria um trabalho análogo à escravidão em tempos modernos, né? Em tempos modernos, porque estes tinham uma carga horária excessiva, sem respeito a um tempo, sem receber pelo que trabalhavam. Então, nesta ideia introdutória para o primeiro argumento, nós temos um eixo, uma unidade, a desvalorização desta mão de obra. E assim essa mão de obra sendo desvalorizada, sendo diminuída, digamos assim, por algumas razões, pelo fato de se ter aqui uma ideia de que grande parte das pessoas que executam este serviço são mulheres, né? Nós temos uma grande parte aí deste serviço sendo executado por mulheres. Nós temos aí a maior parte dos empregados domésticos, infelizmente, eles não têm grau de escolaridade expressivo, avançado. Muitas dessas mulheres são negras, vivem em regiões mais pobres para executar este trabalho. Então, toda essa dificuldade aí, né, toda essa desvalorização que se faz presente aí, é bem provável que esteja contribuindo para a não consolidação dos direitos trabalhistas. O que é inadmissível, o que é inaceitável, porque independente do grau de instrução, da etnia, da questão social, né, em que esta pessoa faz parte, na situação social em que esta pessoa faz parte, independente de qualquer característica aí do indivíduo, de qualquer aspecto, este tem que ser visto como cidadão. E sendo empregado doméstico, a lei já define como garantia de direitos. Pensando aí no segundo argumento, nós poderíamos citar aqui a questão da alta taxa de desemprego. Olha como essa questão ela é cruel. Dentro de um contexto de crise econômica que o nosso país está passando, é bem provável que algumas pessoas acabem cedendo ao empregador, em que este empregado doméstico acabe cedendo ao empregador por qual razão? Pela razão de estar desempregado. Então ele diz assim, olha, é melhor ganhar X, menos do que um salário mínimo, trabalhar sem estar respeitando todos os direitos estabelecidos pela legislação, é melhor fazer isso do que estar desempregado sem receber nada, sem renda alguma. Então nesta situação a informalidade ela começa a crescer, a ponto de ter um dado registrado aqui de que apenas 30% dos trabalhadores domésticos no Brasil estão em situação de formalidade. Então isso é grave. Por que é grave? O meu posicionamento crítico dentro dessa questão aqui, dentro desta situação aqui de crise econômica, de alta taxa de desemprego, é de que esta ideia aí se dá de modo a trazer como consequência a violação de direito à igualdade, de direito aí à dignidade humana, porque não é justo se aproveitar de uma situação para violar o direito dos outros. Compreenderam bem esta situação? Então, dá para vocês construírem aí dois argumentos bem interessantes. Olha, uma coisa que eu quero que vocês não se esqueçam. Cada argumento precisa ter um núcleo, né? Uma ideia nuclear aí. O primeiro argumento, a ideia da desvalorização do trabalho, no contexto de que normalmente são mulheres negras, sem grau de escolaridade, sem informação, e aí isso acaba contribuindo para a violação desses direitos, bem como, no outro argumento, a ideia da crise econômica, alta taxa de desemprego. Cada ideia no desenvolvimento de um parágrafo, mas não se esqueçam, usem posicionamento crítico, repudiem esta situação,
Repudia essa situação embasados na legislação, no direito que se faz presente. É assim que se dá a dissertação argumentativa. Não é só lançar ideia, informação. Não é assim. E agora é chegado o momento de você pensar na conclusão. Você já introduziu, colocando aí o contexto, o problema e a tese, você desenvolveu estes argumentos conforme aqui. Nós apresentamos um repertório bem lúcido, bem nítido aqui, e agora é chegado o momento da conclusão. Como vocês bem sabem, é o momento de apresentar uma solução para este problema, porque é característica da conclusão da redação padrão Enem. Como vai solucionar este problema? Mas não chegue nessa conclusão já dizendo, é preciso fazer isso. Não façam isso. Calma com esta conclusão. Primeiro momento da conclusão é retomar a tese. Sabe aquela ideia que você introduziu dizendo que não é justo, que isso causa violação de direitos, que diante da problemática apresentada aí, desenvolvida nos argumentos, como ela se manifesta, você vai reafirmar sua tese. Reafirmando sua tese, você está confirmando que essa ideia, que essa situação precisa ser alterada. E como é que ela vai ser alterada? A publicidade nos meios aí, nas mídias sociais, na televisão, até mesmo através de ONGs ou sindicatos, ou o próprio Ministério do Trabalho, através da Justiça do Trabalho, isso poderia facilitar aquelas pessoas que não têm conhecimento, já que a informação ela é primordial para que você saiba dos seus direitos e assim conseguir reivindicá-los. Então, vamos partir da ideia da informação, porque aqui não é uma ideia de acusar o governo no sentido de que a lei ela não é consolidada porque o governo é precário nisso, o judiciário é precário nisso. Aqui não é uma ideia de acusar o Estado no judiciário de que a justiça não funciona, a justiça é precária, por isso, por aquilo. Não é. A justiça do trabalho funciona, mas vamos pensar no contexto. Não há, de modo algum, como fazer com que a justiça esteja nas casas, nos lares. Isso daí não se dá porque são espaços privados. Por isso que a informação é importante. Depois da informação aí vem a ideia de que, uma vez uma população informada, apta a denunciar diante de situações que direitos são violados, para que haja a punição. É possível que, com o combate à impunidade, menos empregadores estejam violando os direitos de uma categoria tão importante que exerce um trabalho tão fundamental para a sociedade. Ficou clara aqui esta explanação? Espero que vocês tenham gostado. Espero mesmo que vocês venham a produzir um texto sobre este tema. Vamos nos preparar, o Enem está chegando, não é hora de brincar, nem é hora de descansar. Tudo bem? Então curta aí o nosso vídeo, deixe o seu comentário se gostou, sugestões, críticas. Estou esperando aqui por vocês, os seus comentários. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está esperando? Corre e se inscreve, deixa a notificação para cada vídeo aqui apresentado, você possa ter a notificação aí no seu aparelho, no seu celular, enfim, naquilo que você usa para assistir às nossas aulas. Tudo bem? Então aguardo por vocês até a nossa próxima aula de redação, em que nós vamos mais uma vez trazer um tema para ajudar no seu Enem deste ano.